Bom dia, Igreja Candeia. Mais uma vez nós temos o prazer de meditarmos na palavra do Senhor, de estudarmos mais um pouco da palavra do Senhor e sermos edificados, alimentados, assim como nós tomamos o nosso café da manhã, comemos o pão que fortalece, que alimenta os nossos corpos. Nós também necessitamos da palavra do Senhor para nos alimentar, para nos fortalecer o nosso espírito, a nossa alma e nos dar sempre firmeza na fé. Vamos orar? Pai bendito, obrigado por essa manhã. Nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, falando as nossas vidas mais uma vez, que estejamos sendo a cada dia mais moldados, capacitados, fortalecidos no Senhor. Assim nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A lição de hoje sobre a Igreja, o corpo de Cristo, lição de número 13, e o texto, referência é o texto que está em Efésios 2, versículo 11 ao versículo 22. Vou estar lendo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do reino, concidadãos dos santos, desculpe, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Esse texto, ele nos fala algumas figuras de linguagem, as quais nos falam da nossa vida uns com os outros e da nossa intimidade com Deus. Fala de algumas coisas aqui, às vezes vocês não entendem, né? Fala de circuncisão. A circuncisão era um símbolo, antigamente, da aliança com Deus. Então, era toda criança, toda criança com 8 dias de vida, a lei dos judeus, era circuncidado. E aquela circuncisão era símbolo da aliança, do compromisso com Deus. E isso das famílias ali. Todo pai e mãe ali temente ao Senhor circuncidaria seu filho para demonstrar essa aliança, que seus filhos estariam sendo instruídos na mesma aliança, no mesmo compromisso com Deus que eles estavam ali vivendo, que seus filhos também estariam nesse compromisso. Eles falam assim, mas o que é circuncisão? Ah, vamos dizer que é uma cirurgia de fimose um pouco mais intensa. Eles cortavam parte ali do prepúcio e isso era um símbolo, então, desse compromisso. Mas agora, Paulo fala que já passou isso. Nós fomos feitos, na verdade, um novo povo, não por circuncisão da carne, não por um símbolo externo da carne, mas nós fomos feitos um só corpo, um só povo, pela obra de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz, nós fomos então unidos a Deus, unidos uns aos outros. E ele fala de eh, algumas ilustrações, ele faz algumas ilustrações, algumas figuras
as quais ele então nos concede para que nós entendamos um pouco melhor. Então, Efésios 2, 11 a 22 é o nosso texto. Algumas características, então, básicas da igreja. O versículo-chave é o 3:10. O principal papel da igreja é tornar manifesto, então, a sabedoria de Deus e evidenciar nossa salvação, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, esse é o propósito. Deus nos criou para termos comunhão com Ele, para glorificarmos, para exaltarmos a Ele, para sempre mostrarmos, estamos anunciando o Deus maravilhoso que Ele é. Nós nos alegrarmos no Senhor em todo o tempo. Então, aqui nós vemos quem é a igreja, né? Quem é a igreja? É aquele povo que foi separado, que foi comprado, que foi transformado por Cristo, por conta de toda a sua obra de salvação. Então Deus nos amou, Cristo veio e cumpriu ali o que era necessário para que nós fôssemos resgatados, nós que estávamos condenados à danação, que estavam condenados ali ao inferno, Cristo nos resgatou dessa escravidão, nos resgatou dessa condenação tão terrível que nós estávamos sujeitos. E ele fala então de 4 figuras. E essas 4 figuras, a primeira está no verso 16, fala do corpo de Cristo. Então, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A igreja, então, é um corpo, um organismo vivo. Um organismo vivo é mais do que uma organização, não é uma sociedade aí das quais nós vemos muito, né? Associação tal, né? Não, não é uma associação, não é uma sociedade, não é um clube, é um organismo. Demonstra então uma vida, uma intimidade, uma ligação muito profunda. É realmente nós estamos num relacionamento íntimo, vivo com Deus, baseado na cruz de Cristo. Por meio da cruz, nós estamos nesse relacionamento. Por meio do que Cristo é, realizou, nós temos essa vida. Isso implica, então, em unidade. O organismo não é um saco de batata. Se rasgar um saco de batata, cada batata vai para um lado, né? Nós somos como se fôssemos um purê de batata, unidos, integrados ali a uma só unidade. O corpo todo, todos os membros estão ligados uns aos outros. A diversidade no sentido, cada mão é diferente, mas as duas têm uma função em comum. Os pés são diferentes, mas eles têm uma função em comum. Os olhos, os ouvidos, a boca, todo o corpo tem vários membros. Cada um tem uma função, mas ainda que haja diversidade, ainda que muitos estejam cada um na sua, na sua tarefa, existe uma unidade, pois todos os membros trabalham é, de forma, ao benefício do todo. Então, esses membros trabalham juntos, eles têm essa interdependência, eles têm essa necessidade uns dos outros, eles têm a diversidade, mas estão unidos para o benefício do todo o corpo, para a glória da cabeça, que na expressão de Paulo é Cristo. Então ele faz isso, porque todo o corpo está sujeito, né? Todo o corpo obedece à cabeça. A cabeça é Cristo. Cristo, nós estamos sujeitos, obedecemos, fazemos a sua vontade. Nós buscamos sempre a glória do nosso Senhor. Também ele fala de concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Já viram pessoa nós mesmos quando chegamos noutra terra, né? Ou então quando chega alguém diferente, um estrangeiro, todo estrangeiro nós já ficamos assim um pouco receosos, começamos a indagar, a tentar conhecer melhor a pessoa. Sempre o estrangeiro é tratado com uma certa
cautela. E o estrangeiro também, ele não tem os direitos que os cidadãos ali daquela região têm. Ele é um peregrino, ele está de passagem. E Paulo nos fala para nós: olha, vocês antes eram estrangeiros, peregrinos, né? Vocês não eram ligados, não tinham essa pátria, não tinham essa nacionalidade. Mas agora vós sois cidadãos do reino. Vocês são concidadãos dos santos. Vocês são parte desse novo povo. Esse povo agora unido, esse povo agora que é o novo reino. Sim, a gente vê que no Antigo Testamento tinha ali as tribos de Israel, e eles foram então para a terra de Canaã prometida a eles. Agora nós somos um novo povo. Nós não somos unidos mais, como já disse, pelo um símbolo de circuncisão, mas nós somos unidos por Cristo. Nós somos esse novo povo que estamos aqui de passagem. Nós estamos indo para a nova Canaã, que é o céu. Nós temos uma pátria que não é aqui, é a celestial. Nós temos um rei que não é desse mundo. O nosso rei é Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Nós temos essa nova cidadania, essa cidadania que não é comprada, não é adquirida, não é merecida por questões nossas, mas nos é concedida. Essa nova, essa nova cidadania que nós recebemos, tão maravilhosa, que nós já usufruímos dela aqui nesse mundo, mas nós certamente usufruiremos para a eternidade. Nós somos membros, né? Nós estamos unidos, nós temos relacionamento uns com os outros, nós temos essa cidadania que nos une, mas que nos une não só por um tempo, mas para sempre. Nós estaremos no Senhor. Devemos então submissão ao nosso Senhor Deus. Ele é o nosso Rei. Fazemos parte desse reino de Deus, onde há um só domínio. Não tem um domínio ali, outro aqui. Não são vários reis, não são várias terras. Há um só Senhor. Há uma só terra, um só povo que foi unido pelo favor, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Verso 19: família de Deus, família de Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos, sois família de Deus. Família. Como é gostoso, como é bom uma família. E algumas pessoas não têm, às vezes foram adotados, né? E não têm uma família mesmo fisicamente. E aqui o texto está nos falando algo parecido. Nós não éramos família de Deus. Nós estávamos, então, o rejeitávamos, nós, o- nós estávamos distantes dele. Mas então, nós tivemos a graça que nos foi concedida de nos sermos unidos a Deus, unidos uns aos outros em Cristo Jesus. Nós fomos unidos em Cristo, nos foi concedida. Cristo é o Filho de Deus. E ele pega e pelo que ele fez, pela sua obra toda, ele nos coloca como filhos também de Deus. Nós somos adotados. Em Cristo Jesus nós somos adotados. Nós passamos a ser filhos de Deus. Antes nós estávamos arredios, distantes, nós não queríamos amizade, não queríamos intimidade, nós não queríamos vida, nós não queríamos amar a Deus. Mas agora não. Agora nós somos família dele. Agora nós estamos nesse, nessa, nessa herança que nos foi concedida, pois somos cordeiros, né? Com Cristo Jesus. Cristo nos concedeu essa filiação. Temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de pessoas, né? Mas nós só precisamos de Cristo, que nos concedeu essa filiação. Nós só precisamos de ter certeza que o nosso Senhor Deus não é um Pai brabo, indiferente, mas é um Pai amoroso. É um Pai que nos fala que está sempre ali, nos amando
É um Pai que nos chama a ter vida com Ele, a termos união com Ele, a obedecermos à vontade do Pai. O Pai, né, nos fala o que é o certo, e o filho, o bom filho, vai ouvir o Pai, vai obedecer ao Pai. Então, deve haver essa ajuda mútua uns dos outros também. Como filhos, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos amar nossos irmãos, devemos ajudar uns aos outros, como irmãos em Cristo. Deve haver essa intimidade com Deus acima de tudo e com uns com os outros. Nós não somos, ainda que e Jesus fala disso, né? Fala assim: olha, em vida vocês vão ganhar o cêntuplo de irmãs, irmãos, mães, pais. Ainda que nós não tenhamos uma família grande fisicamente, nós temos uma família enorme espiritualmente. Nós podemos ir a qualquer parte do mundo que teremos irmãos, irmãos da fé. Nós teremos ali os mais velhos, que nós poderemos tratar como pais, mães. Nós poderemos tratar os mais jovens como irmãos e irmãs. Sim, temos uma família espalhada no mundo inteiro. Esses que, assim como nós, fomos comprados, nos foi concedida esse direito de sermos, então, família de Deus. E, por fim, Paulo fala da questão do santuário dedicado ao Senhor. Um santuário dedicado ao Senhor. O versículo 20, até o versículo 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Uma construção que cresce, um templo vivo, um santuário vivo. Que santuário esquisito, que templo esquisito é esse? Mas ele fala que nós somos pedras vivas, nós somos um templo vivo, nós somos agora a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está restrito a paredes, Deus não está restrito a lugares. Deus é o Deus que está presente com a sua igreja. Onde estiverem ali reunidos o povo de Deus para cultuar o Senhor, Deus está ali. Não independente se é bonito, se não é bonito, se tem parede, se não tem parede, se tem ali a estrutura física, é independente disso. O que o Senhor fala é que estará sempre com o seu povo. Quando o seu povo se reúne, Deus está ali para ser cultuado e Deus se agrada de ser cultuado. Deus é o Deus que não está restrito a paredes. Ele está em todos os lugares. Deus é aquele que está presente em todos os lugares. Ele está aqui, está no Japão, está nos Estados Unidos, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele não é limitado pelo corpo, ele não é limitado. Ele é o Todo-Poderoso. Então ele é presente em todos os lugares, ele tem todo o poder, ele conhece tudo. Ele é Deus, ele é Deus. Deus é quem está edificando a casa. Ele é quem está fazendo com que essa casa cresça. Nós somos como se fôssemos tijolinhos, e cada tijolinho é unido uns aos outros, ali pela argamassa, né? Fomos unidos pelo amor em Cristo, pela graça nós somos ali colocados nessa edificação, nessa construção, e, e ali nós somos, então, recebemos a comunhão, a habitação do Espírito Santo. Há um só santuário, um só templo. Não existe o templo. ah, quando chegarmos no céu, não vai ter igreja presbiteriana, igreja assembleia, igreja batista, igreja. Não. Não vai ter nada disso. Mas vai ter uma só igreja. Uma só igreja em Cristo. Somos um só corpo, uma só família, uma só igreja em Cristo Jesus. Ainda que nós estejamos nesse mundo, em várias congregações, em várias igrejas aqui, mas nós temos um só Senhor, um só Deus. E isso é que nos une.
uma só fé em Cristo Jesus. Isso é que nos une de fato. Nós somos irmãos aqui nesse mundo ainda. E seremos todas essas nossas diferenças, essas nossas dúvidas, algumas diferenças na organização, serão todas abolidas, deixadas de lado. E estaremos todos lá nos céus, como esse templo, essa igreja unida, a qual Cristo é a pedra angular. A pedra angular aqui é o que era necessário para que toda a construção estivesse firme. Seriam os nossos alicerces, né? Então, o alicerce ali, principal, fundamental da casa é Cristo. Sem Cristo, se tirar esse fundamento, toda a casa cai. A igreja é igreja só porque é igreja em Cristo. Ela é fundamentada, ela é estruturada, ela é fortalecida, ela é sustentada em Cristo tão somente. Concluindo, ser membro da igreja é algo sério, é algo profundo, não pode ser tratado de forma leviana, de forma banal, de forma sem critério, sem intimidade, sem realmente ali cuidado, zelo com o que vivemos. O Deus é o Senhor que está realmente. O Deus da igreja é o Deus vivo que nos dá gratuitamente no reino, é, nos dá então gratuitamente no seu reino essa possibilidade de vivermos nele, e isso exige de nós demonstrarmos realmente respeito, honra ao Senhor, devemos ter cuidado, Ele é gracioso, mas nós não podemos desprezar as graças, a bondade do Senhor. Nós devemos reter essa graça, nós devemos conservar todas essas bênçãos que o Senhor nos concedeu e tem nos concedido. Devemos servir a Deus de forma agradável, devemos servir a Ele como o agrada, devemos não servir do nosso jeito, quando nós queremos, não. Nós devemos servir a Deus em todo o tempo, da melhor forma possível, o honrando, exaltando a Ele, servir de forma reverente. Nós não podemos servir de qualquer forma, e achar que Deus vai aceitar a nossa adoração. Não. Nós devemos servi-lo como Ele nos ensina na sua palavra. Devemos servi-lo com respeito, porque Ele não é qualquer um. O nosso Deus é aquele que deve ser honrado, deve ser respeitado, deve ser amado. Nós devemos também tomar cuidado para a questão da santidade de Deus. Deus é santíssimo. Não há nada de pecado, falho no Senhor. E ele fala: olha, vocês são santos, vocês foram separados para estarem comigo. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos está aperfeiçoando, está nos purificando, está nos separando para Ele, está nos tirando de tudo aquilo que é errado, está nos ensinando como viver uma vida digna, honrada em Sua presença. Nunca vamos chegar à plenitude da santidade aqui. Nós não vamos chegar à perfeição aqui. Mas um dia nós estaremos na presença de Deus, aperfeiçoados plenamente, porque Cristo nos concedeu esse livre acesso a Deus, o Pai. Porque pelo sangue de Cristo, nossas vestes, nós seremos então purificados, limpos e unidos plenamente para estarmos com nosso Senhor Deus, na presença dEle. Se você já é um membro de igreja, tome cuidado, esteja consagrando sua vida. Nós todos somos ali membros do corpo de Cristo e nós temos que ter esse zelo. A graça de Deus sempre exige obediência aos seus mandamentos e exige consagração, dedicação, uma vida sempre buscando estar de acordo, uma vida de união uns com os outros, de união, acima de tudo, com Deus. Essa consagração, viver para Ele em todo lugar, não é só dentro da igreja, mas no nosso trabalho, na escola, em todos os lugares, nós devemos viver para a glória do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que as nossas vidas estejam a cada dia sendo
consagradas mais e mais a Ti. Que o Senhor nos leve a ter uma comunhão, um zelo para com a Tua obra. Estejamos sempre obedecendo aos Teus mandamentos, obedecendo aquilo que o Senhor tem nos instruído, sempre dedicando a viver essa vida, Senhor, que lhe honre. Estejamos sempre unidos em amor uns para com os outros e ao Senhor, sempre buscando a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço a todos e até o próximo domingo. Até lá. Tchau, tchau.